E aí pessoal, aqui quem vos fala é o Chapéu de Couro. Eu passei um bom tempo sem postar nada aqui no canal, mas agora eu estou voltando com um novo formato, em que eu pretendo falar de tópicos diversos, todos abordando algum aspecto relacionado a um dos assuntos de que eu mais gosto, o Brasil. Então se vocês também são apaixonados por esse país do jeito que eu sou, já deixem o seu like, comentem o que vocês acharam do vídeo, compartilhem com outras pessoas para que elas possam assistir também e se inscrevam nesse canal. Ativem também o sino das notificações para não perderem os próximos vídeos. O tema desse vídeo surgiu quando eu estava prestes a dormir, e quando eu deitei minha cabeça no travesseiro, eu pensei naquilo que qualquer pessoa comum pensaria nesse momento. Mas por que o Brasil não é uma sociedade de alta confiança social, cara? Essa é a pergunta mais importante de todas. O futuro da humanidade literalmente depende disso. Então eu procurei por algumas evidências que mostrassem a baixa confiabilidade social do brasileiro, e eu encontrei algumas imagens e gráficos que demonstram essa situação. Bom, como vocês podem ver, os países que possuem alta confiança social são os mais desenvolvidos. No caso, países europeus, Japão, China, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, enquanto que a maioria dos países africanos, latino-americanos, do Oriente Médio ou da Ásia Central, dentre outros, possuem uma baixa confiança social. Mas, Chapéu de Couro, você me pergunta, para que serve essa métrica de confiança social? O que significa isso? E em que isso vai impactar as nossas vidas? Eu digo, em todos os aspectos, desde o desempenho econômico da nação, segurança e nível de criminalidade e corrupção, até a simples convivência diária com quem não é do seu núcleo familiar mais próximo. Tudo isso é afetado pelo índice de confiança social. Países de alta confiança social geralmente possuem economias mais robustas, porque lá as pessoas têm mais facilidade de se reunirem para formar empresas fora do seu núcleo familiar, também para investir em projetos e empresas de estranhos e ter mais segurança ao emprestar ou tomar empréstimos, dentre outras coisas. Também possuem menores índices de criminalidade, violência, corrupção governamental ou polarização política, menor ocorrência de tumultos ou revoltas ou ainda violência policial. As comunidades locais são mais fortes e as pessoas geralmente são mais hostis, são mais gentis, hospitaleiras e educadas. Todo brasileiro já deve ter ouvido alguma história sobre como, num país como o Canadá, as pessoas dormem sem nem precisar trancar a porta das suas casas, porque lá ninguém tem medo de ser roubado. E isso parece uma realidade tão distante da nossa que nem passa pela nossa cabeça a ideia de que eles vivem no mesmo planeta que a gente. Mas então, por que esses países possuem tanta confiança social e o Brasil não tem? Eu vi algumas respostas para essa pergunta lá no Reddit. E sim, depois eu me arrependi disso. E algumas delas repetiram-se várias vezes. Uma cultura forte, compartilhada, altos níveis educacionais, uma alta religiosidade do povo, o clima mais frio. Sim, por incrível que pareça, o frio é um fator muito importante. Ao invés de perder tempo explicando o porquê, apenas leiam a fábula da formiga e da cigarra e vocês vão entender. O tamanho das cidades, porque cidades pequenas do interior têm maior confiabilidade do que as grandes metrópoles. Enquanto que outras respostas foram mais, digamos assim, controversas, como por exemplo, homogeneidade racial, erradicação do homossexualismo ou a submissão das mulheres aos homens. Dentre todos esses fatores, o que mais me chamou a atenção foi uma cultura forte e compartilhada. Afinal, o Brasil tem uma cultura muito rica e diversificada, e isso eu acho que todo brasileiro concorda. Então, por que isso não influencia para que nós tenhamos uma alta confiança social? Bom, eu quero que o Brasil dê certo. Então eu fui procurar a resposta para essa pergunta. E nada melhor para descobrir o que é uma cultura forte e compartilhada do que olhar para o exemplo do Brasil bufado, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas sempre citam uma famosa sigla que representa a cultura compartilhada do país, que é o WASP. Ué, Chapéu de Couro, mas o que uma vespa tem a ver com a cultura dos Estados Unidos? Não. WASP não significa, nesse caso, Vespa. É uma sigla que significa White, Anglo-Saxon and Protestant. Em português, traduzindo, seria algo em torno de branco, que é a etnia majoritária do país, anglo-saxão, que é a raiz cultural do país, proveniente da cultura anglo-saxã,
da Inglaterra, e protestante, a religião majoritária e mais importante. Como lá a maioria das pessoas compartilham essas características, elas confiam umas nas outras, como se elas fizessem parte de uma grande família, compartilhando as mesmas convicções e visões de mundo, na maioria dos casos. Mas então, voltando para os Estados Unidos nerfados, como trazer uma forte unidade cultural para o Brasil? Será que nós somos um país PLC? Pardo, lusitano e católico? Será que a maioria dos brasileiros até mesmo querem essa visão para o país? Os brasileiros nem gostam de Portugal, a gente só lembra dos portugueses na hora de fazer piada. Foi então que eu cheguei até o assunto desse vídeo. Afinal, os brasileiros, em sua maioria, acreditam que a contribuição portuguesa para a formação da cultura brasileira foi mais positiva ou negativa? Se nós não concordamos nem a respeito disso, não há como termos uma cultura forte e compartilhada. Seremos, basicamente, um povo dividido que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Um país em que ninguém confia em ninguém e que sofre de todos os efeitos adversos que vêm desse problema. Então, eu fiz uma pequena enquete com o público mais maravilhoso e incrível de todos. Vocês que adquirem os meus livros. Vocês são demais. Foi uma votação bem disputada e acirrada, mas no final das contas, a galera da positividade acabou vencendo com 22 votos contra 20 negativos, enquanto que 3 não souberam responder. Até mesmo fazendo essa pesquisa no meu círculo mais íntimo de amigos, 4 responderam positivo e 3 negativo. Ou seja, ficou bem dividido. O pessoal ficou bem dividido nessa questão. Dentre os fatores positivos mais citados, estiveram a arte, a religião, o governo, a língua, a tecnologia e o ensino, dentre outros. Enquanto que os negativos mais citados foram a violência contra os índios e os negros, a forma como a colonização foi feita, trazendo a escória da sociedade portuguesa para o Brasil, a escravidão, o roubo do nosso ouro, dentre outros fatores. Pois então, qual é a minha opinião sobre esse assunto? Gente, mas é claro que a herança portuguesa para o Brasil foi extremamente positiva. Não há nem discussão sobre esse assunto, pessoal. Me desculpem. Nós falamos a 5ª língua mais falada do mundo. Somos o país com o maior número de falantes de português. E fazemos parte de uma grande comunidade linguística, com vários outros países que a compartilham conosco. Somos o maior país católico do mundo. Temos uma riquíssima arte com influência portuguesa em todos os quesitos. Na música, pintura, escultura, arquitetura, literatura, culinária, dentre outras áreas. Herdamos uma sólida monarquia com raízes portuguesas, muito embora hoje nós sejamos uma república defeituosa, mas isso é assunto para outro vídeo. Dentre vários outros importantes aspectos em que os portugueses nos abençoaram ricamente. Sei que houve muitos aspectos negativos, como tudo nessa vida, mas os positivos são muito mais importantes e impactantes para nossas vidas hoje em dia. E isso é simplesmente inegável. Não há como dizer que não. Então a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que para que o Brasil possa melhorar, a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de nos envergonhar das nossas raízes portuguesas. Na verdade, eu acho que nós deveríamos nos orgulhar do fato de que somos descendentes desse país, que mesmo tendo o tamanho de Pernambuco, conseguiu construir um belo país, maior até mesmo que a própria Lua. Pessoal, se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que eu já estou preparando uma nova enquete para um futuro vídeo em que nós discutiremos mais aspectos desse país que eu tanto amo. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem.